dia, meus amores, tudo bom? Quarto ano? Então, como prometido na outra semana, vamos hoje fazer a nossa aula de correção daqueles exercícios que eu passei para vocês do capítulo de multiplicação, né? Mas antes da gente começar a corrigir, primeira pergunta, vocês estudaram tabuada como eu pedi? Estudaram? Vocês fizeram aquelas musiquinhas que eu falei para vocês fazerem, né? Cantar no quintal. O que vocês utilizaram aí para poder ajudar vocês, para poder conseguir memorizar pelo menos até o 7, né? Quem sabe? Então, preciso que vocês se esforcem para isso, tá bom? Porque já nessa semana, já no final dessa semana, eu já vou liberar a aula de divisão. E como eu avisei para vocês, a divisão só consegue fazer quem souber tabuada, quem souber multiplicar, tá bom? E o livro, ele não se resume só até a tabuada do 5, não. Vai até a do 9, tá? Então, vamos nos esforçar para que vocês possam conseguir memorizar, tá? Vamos treinar, fazer os exercícios, cantar tabuada, fazer musiquinha, o que mais for necessário aí para vocês poderem, assim, assimilar melhor, tá? Essas multiplicações para facilitar nas continhas de divisão que a gente vai ver depois, tá? Enquanto isso, vamos corrigir os exercícios que ficaram, tá bom? Então, daqueles que a gente tinha feito, então liberei aqui, nessa número 1 da página 91, é só vocês colocarem a quantidade de números referente à sequência, né? Então, 5 vezes 7, 35. 6 vezes 5, 30. E 7 vezes 12, 12 vezes 2, 24. E aqui embaixo, no número 2, se uma semana tem 7 dias, quantos dias tem? 8 semanas. Então, 8 vezes 7, 56. 8 semanas tem 56 dias. 9 vezes 7, 9 semanas. 9 vezes 7, 63. Então, 9 semanas tem 63 dias. Essa parte aqui do dinheirinho, João tem a quantia de dinheiro representada a seguir. Então, nessa quantia, ele tem uma nota de 20 e 2 notas de 5. Então, ele tem 30 reais. Pergunta, quantos reais o João possui? 30 reais. Não se esqueçam de colocar o R cifrão. Se a gente está falando de sistema monetário, tem que colocar o símbolo, tá? R cifrão, vírgula 00. Jorge, olha só o que o problema fala. Jorge tem o dobro dessa quantia. Então, o dobro é vezes 2. Então, é 30 vezes 2. Jorge tem 60 reais. E Luísa tem o triplo. Triplo é 3. Então, 30 vezes 3. Luísa tem 90 reais. Letra B. Quantos reais essas 3 pessoas possuem ao todo? Então, é a soma desses 3 valores. 30 mais 60 mais 90 dá 180 reais. Tá bom? Página 94. O restante da questão das cômodas. Depois, o número 10. Em certo restaurante, os pratos são marcados com um tipo de molho de acordo com as opções ao lado. Quantas possibilidades? Então, também igual a gente fez da questão das possibilidades lá nas cômodas, né? Então, é só colocar aqui a quantidade de pratos vezes, né, o valor deles, que a gente consegue o número. Então, tá aqui, A página 96. Rosana vai comprar o celular de determinado modelo. Ele pode escolher uma entre 3 opções de cores. Então, são 3 tipos de celulares. É um preto, um cinza e um tipo um douradinho. Então, são 3 possibilidades de memória para cada um desses celulares. Então, pergunta primeiro, quantas possibilidades diferentes ela tem de escolher entre os modelos de celular? Então, 3 vezes 3, 9. Por que são 9 possibilidades? Porque cada celular tem 3 possibilidades de memórias diferentes, tá? E letra B, se fossem 6 opções de celulares, quantas possibilidades? É a mesma coisa, 6 vezes 3, 18. 18 possibilidades, tá bom? Página 98, o restante daquele problema das cartinhas, né, que a gente falou. Então, cada carta, de cada cor de carta tem uma pontuação diferente. A gente fez lá na explicação a quantidade de pontos de Felipe, vocês tinham que fazer o de Marli e o de Edson. Então, Edson teve 3 cartas valendo 1.000, então,
3.000 mais uma carta valendo 100, mais uma valendo 10. Então, ele teve 3.110 pontos. No caso de Edson, 6 cartas valendo 100, 600, e 2 cartas valendo 1.000, 2.000. Então, ele tem 2.600 pontos, tá? Colocando a continha bonitinha aqui, igual a tia colocou. Na página 99, também tem que efetuar os cálculos. Lembra que a gente tinha feito aquele exemplo de várias maneiras, né, de executar as contas de multiplicação. Eu dei o exemplo da letra A e letra B, vocês tinham que fazer a letra C e D. Então, era pegar o número e desmembrar. Então, olha lá, 15 vezes 300. O que é o número 300? Não é 3 vezes 100? Então, você vai escrever isso. 15 vezes 3 vezes 100. E depois fazer a multiplicação. 15 vezes 3, 45. Vezes 100, 4.500. Mesma coisa desse lado aqui. E a número 5, aquela sequência, né, de números que você ia multiplicando o resultado dele. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 10, 120, 120 vezes 100, 12.000 e vezes 10, 120.000, tá bom? Na página 111, o restante também daquelas continhas que a gente já tinha feito, armando direitinho, não esqueçam, tá? Unidades embaixo de unidade, para vocês não errarem, porque isso é muito importante, essa arrumação da conta. Quanto mais claro e arrumadinho vocês fizerem, menos chances de errar vocês vão ter, tá? Porque se fizer tudo embolado, vai acabar multiplicando errado e aí erra a conta. Depois, na número 2, aquele problema da Torre Eiffel, e número 3, o funcionário recebe R$ 569 por semana de trabalho. Quantos reais ele vai receber por 7 semanas? Então, é pegar o valor que ele recebe, multiplicar por 7, tá? Dá 3.983. Então, vocês escrevam aqui, ó, a resposta direitinho, que o funcionário irá receber R$ 3.983 por 7 semanas de trabalho. Página 102. Determine o produto entre o maior número de algarismos diferentes e o número 5. A gente já tinha feito, só coloquei novamente. Uma máquina produz 265 peças por hora. Quantas peças ela produz em 9 horas? Então, eu vou pegar o 265 vezes 9. Aqui é aquele problema da calculadora que eu já falei para vocês, que é importante, assim, conhecer o uso da calculadora, saber como é que faz a continha, é legal. Mas mais legal ainda é vocês saberem fazer todas essas contas na cabecinha, tá? Arma lá a conta e treina a multiplicação. É assim que a gente vai memorizando tabuada, tá? Quando a gente se força a fazer o cálculo, e aí você tem que lembrar puxadamente, e isso é o aprendizado. Tá? Então, a calculadora é só para conhecimento, o texto do livro só levou para vocês saberem como é que funciona. Mas, na verdade, é preciso que vocês façam a conta de cabeça mesmo. Página 103. Observe como Miriam efetuou 4 vezes 121. Então, ó, lembra da decomposição do número. Então, tem o número 121. O que é o número 121? É 100 mais 20 mais 1 vezes 4, 100 vezes 4, 400, 20 vezes 4, 80 e 4 vezes 1, 4. Somando tudo, 484. E aí você vai fazer do mesmo jeito das outras possibilidades que eu tinha feito o mesmo exemplo na letra A e letra B, era para vocês fazerem a letra C e D, tá? Então, olhem aqui direitinho o resultado. Na página 106, então, ó, considerando a situação da página anterior, se Sueli optar por comprar o contrabaixo à vista, quantos reais ela vai economizar? Então, a gente já tinha feito essa questão da menina que queria comprar um instrumento musical, tinha um valor à vista e tinha um valor a prazo. Lembra que o a prazo é o parcelado, pode ser parcelado no carnê, pode ser parcelado no cartão, e o à vista é quando dá o dinheiro todo de uma vez, tá? Então, no caso, a gente já tinha feito esse cálculo, ela economizaria R$ 90. Aqui é para a gente fazer as continhas, já utilizando as contas de multiplicar com 2 números. Lembra sempre da ordem, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. É importante para que vocês não se compliquem, porque quanto mais organizado a conta estiver, menos erro vocês vão ter, tá? Na página 107,
Em uma biblioteca, há 26 estantes com 358 livros. Quantos livros há na biblioteca? Multiplicação. 358 vezes 26, tá bom? Observa aqui a continha direitinho, porque essa conta é de 2 números, então tem aquela regrinha, ó. O outro número que você for multiplicar, você não pode botar embaixo do 8, não. Tem que vir pro do lado. Pula sempre uma casa. Se fosse multiplicar 3 números, a próxima parcela, pulando uma casa. Sempre pulando, tá? Número 4. Observe como Haroldo calculou o resultado aproximado de 11 vezes 49. Olha como é que ele fez. 11 ele aproximou para 10. 37 ele aproximou para 40. Então, 40 vezes 10, 400. Depois, 29 vezes 274. 29 ele aproximou para 30. 264 ele aproximou para 270. 270 vezes 30, 8.100. Então, é a mesma coisa aqui que a tia fez, tá? É aproximando, sem a gente, para trabalhar com o número sempre inteiro. Página 109, aqui tem 3 produtos, uma bicicleta, uma geladeira e uma televisão. Quantos reais a loja arrecadou nesse mês com a venda desse produto? Então, ó, no enunciado do problema estava escrito que a loja vendeu 21 bicicletas, 15 televisores e 13 geladeiras. Era fazer 3 contas de multiplicar. Então, ó, o valor do preço da bicicleta vezes a quantidade que foi vendida. Então, a bicicleta valia R$ 485. Então, 485 vezes 21. A geladeira, 1.129. 1.129 vezes 13. E o televisor, 890 vezes 15. Tá? Então, as continhas estão aqui. E no final, depois, ele pediu para a gente calcular quanto de total de dinheiro que a loja arrecadou. Então, é pegar os 3 resultados e somar. Aí vai dar o tanto que a loja arrecadou. Página 110, então também tem as continhas. Vocês vão fazer do mesmo jeito, ó, multiplicando, tomando cuidado com a questão de unidade embaixo de unidade, dezena, dezena, tá? Para ficar mais claro, mais organizado possível. Na número 12, em cada quadro, estime e contorne o número que representa o resultado em cada cálculo, tá? Então, aqui era só para vocês poderem fazer o cálculo e colocar de acordo com a fichinha. Então, 4 vezes 11, 44, 5 vezes 12, 60 e 5 vezes 21, 105. Essa parte aqui já chegando no final, então o número 4 da mesma página anterior que a gente estava, né, 110, é quando o quadro a seguir representa a lista de compras de Gustavo. Então, ó, observa que ele fez. Comprou 1 litro de leite, 1 pão de forma e um potinho de manteiga. O valor, quanto que ele comprou, né? Então, se ele comprou uma unidade de cada produto, é o próprio valor do que vale aquele produto. Então, 1 litro de leite é R$3. Ele gastou 3. Um pão de forma ele gastou 6. E um potinho de manteiga ele gastou 4, tá? Qual a propriedade da multiplicação que você usou para completar? Foi aquela propriedade lá que a gente viu da outra aula, o elemento neutro. Lembra que todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Essa parte aqui que eu coloquei, gente, é aquele joguinho dos pontos. Por que eu coloquei isso aqui? Porque eu acho legal vocês tentarem fazer. O jogo dos pontos vai criar situações para que vocês treinem a multiplicação. Então, lá no livro, né, na parte lá tem as regras. E aí, você vai lá na página 144, né? Do material complementar, você vai lá e vai destacar, né, aquela folhinha. Precisa, acho que, de uso de um dado também, você vai jogar o dadinho e aí você vai multiplicando. Então, você vai formando, né, vai ligando os pontinhos de acordo com os resultados das multiplicações. Então, é muito legal treinar, porque sempre ajuda a vocês ficarem revendo essa questão de tabuada, para não esquecer, tá bom? Muito ao contrário, para vocês aprenderem, cada vez ficarem mais independentes. E, ó, olha o recadinho novo que eu coloquei aqui, de novo. Keep calm and estude tabuada. Tabuada como vocês querem estudar. Quer cantar? Canta. Quer escrever? Escreve. Quer fazer musiquinha? Faz a musiquinha. Mas estude tabuada.
estude, faça as contas, refaçam contas. Por quê? Porque o treino é que vai fazer vocês aprenderem e ficarem independentes. Vocês podem olhar a tabuada? Claro que pode, mas é preciso que algumas vocês já saibam de cabeça, tá? Então esse processo aí de ficar tentando lembrar, em vez de ficar olhando direto, 2 vezes 5, vai lá e olha direto na tabuada. Não, tenta puxar na cabeça. O que é o 2 vezes o 5? É o 5 2 vezes, então é 10. Então, assim, você vai tentando não ficar olhando direto na tabuada para que você fique cada vez mais independente, tá? Esse processo é importante porque na nossa próxima aula a gente já vai entrar na divisão, tá bom? Então, ó, grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Dúvidas vocês podem mandar para mim pelo Zap, pela plataforma. Fiquem aí bem, saudáveis, se cuidando e a gente se vê na nossa próxima aula, tá? Beijão para todos.